Glória a Deus, queridos, graça e paz. O pastor Reinaldo diz assim: pode ir, pastor, depois, aí no final, se der, eu faço uma oração. Então ele faz a oração final. Aleluia. O pastor Edinaldo falou assim: o mais gordinho não veio hoje. Veio, está aqui. Queridos, é uma honra, é um privilégio nós podemos estar hoje aqui com vocês, mais uma vez, né? E tivemos hoje de manhã com o pastor Edinaldo, foi um tempo de conversa, de discernimentos, e Deus abençoou muito aquele tempo. E nós estamos aqui em nome de Jesus para estar compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta. Eu entrei aqui e eu vi um texto ali, escrito na parede. Quem poderia me dizer que texto é aquele aqui? Não, pastores, não. Falando para eles. Se ninguém falar, eu vou ficar olhando para vocês a noite toda hoje aqui. Ou então vocês podem ir lá pescar. O que diz lá? Vai lá olhar. Vai lá. Sabe por quê? Porque aquilo ali me inspirou a falar para vocês hoje. É por isso que eu estou perguntando. Deixa ela ir lá. Acho que ela vai umas 10 vezes, mas às vezes nós passamos e nem notamos as coisas, mas ali tem alguma coisa. Está escrito na parede. E a Bíblia diz assim, sabe, que a gente às vezes quando escreve é para a gente ver, tem um propósito. Aquilo ali é uma promessa, é uma possibilidade na nossa vida. Então, quando eu for fazendo isso, por favor, eu não estou querendo envergonhar vocês. Eu só estou querendo saber se vocês... Diga lá, minha irmã, como é que é? Sim, o que é que diz, minha filha, lá? Até que cheguemos à unidade da fé, à plena e à comunhão e à plena... Vamos lá? Pode ler, abre aí e lê. A plena varonilidade de Jesus Cristo. Pode ler, pastor? Você já achou? Então vamos lá. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até que nós cheguemos à unidade da fé. E o que mais? Ao pleno conhecimento Filho de Deus. A plena medida da estatura ok, então são 3 coisas interessantes. 3 coisas. A unidade da fé, ao pleno conhecimento de Jesus e a estatura plena. Agora diz ali, até que cheguemos. Então, se eu vou chegar a algum lugar, eu preciso saber como chegar lá, certo? Eu não sei se todos vocês se lembram, mas antigamente, quando nós não tínhamos GPS, o que a gente fazia? Mapa. Eu fazia às vezes a viagem com minha mulher e ela pegava aquele mapa, a gente comprava um mapa e riscava aquele mapa todinho e a gente ia olhando as estradas, ia olhando as placas para a gente poder se guiar até chegar no destino. Hoje à noite eu não quero, eu não vou trazer uma mensagem para vocês, mas eu gostaria
de mostrar para vocês na palavra de Deus que há um caminho a chegar, há uma estatura que nós podemos chegar. Mas veja, se eu nem sei que aquilo ali é para mim, como eu vou desejar chegar? Se eu não sei que a palavra de Deus diz, chega até ali, por que a gente deve chegar à estatura de Cristo? Se isso acontecer, que tipo de vida eu vou ter? Como seria essa completeza de vida? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então hoje eu gostaria de ir pela palavra de Deus e que nós pudéssemos enxergar o que é que a Bíblia diz a respeito disso. Porque quando você entra nesse lugar e você faz parte da igreja, o que você aspira? Será que nossas mentes funcionam? Ir ao culto e ir para casa. Ir ao culto e ir para casa. Será que é isso que Deus tem para nós? Será que é só isso? Ou nós fomos inseridos dentro de um corpo, fomos tirados do mundo, colocados na igreja, porque através do corpo chegamos àquilo ali. E aí nós começamos a entender que a igreja não é apenas um lugar que eu venho para um culto, mas é uma igreja, a igreja é o lugar que o Espírito de Deus me colocou para um propósito final. E é isso que eu quero falar hoje à noite. O livro dos Salmos, capítulo 101, versículo 2, diz assim: e atentarei, olha só, e atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Alô? Atentarei sabiamente ao quê? Há um caminho. Há um caminho. E esse caminho é da perfeição. Então eu estou saindo daqui, estou indo para cá. Quando virás ter comigo, portas adentro, em minha casa, eu terei um coração sincero. Aonde? Em minha? Eu terei um coração sincero. Nada no reino de Deus acontece sem que nós sigamos a revelação divina. Se o nosso dia a dia é de preocupação com as coisas, se o nosso dia a dia é de pensar como eu vou fazer as coisas, não que vocês não precisem disso, mas se o meu dia não busca as coisas de Deus, se o meu coração, se o meu espírito não está ligado em Deus, para que Ele venha fazer aquilo que Ele diz que vai fazer, pode ter certeza, Deus vai deixar você ir pelo caminho dos seus pensamentos. Então tem coisas boas, coisas maravilhosas, que nós precisamos, como corpo de Jesus Cristo, vivê-las. Olha, tem duas coisas que eu não posso fazer sozinho. Uma é o quê? Casar. Eu preciso de alguém para casar. Aliás, preciso de alguém não, preciso de uma mulher para casar. Que hoje em dia falar alguém fica difícil, não fica? Eu preciso de uma mulher para casar. E outra coisa é ser igreja.
Eu não posso ser igreja sozinho. Ninguém pode viver a igreja sozinho. A igreja é coletivo. Então veja bem, se eu preciso de você para ser igreja, não é para a gente ficar olhando um pelos outros, é porque Deus tem um plano para isso. Agora, estamos vivendo esse plano de Deus nisto, sendo igreja. Por quê? Orai uns pelos, amai uns aos, sede cordiais uns com. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu tenho que ter os irmãos para ser. E tenho que ter os irmãos para serem para mim. Tudo bem até aqui? Eu disse, eu não vou pregar, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Olha só, Jó capítulo 11, versículo 4 e 7 diz o seguinte: pois dizes, a minha doutrina é pura e sou limpo aos teus olhos. Falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja aquecida parte da tua iniquidade. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Perfeição é alguma coisa bíblica. Perfeição que Deus quer. Deus não criou nada imperfeito. Tudo Ele criou perfeito. E se Ele criou o homem perfeito e o homem perdeu essa perfeição, o Espírito de Deus quer restaurar isso em cada um de nós. Aleluia. Eu fico imaginando como seríamos nós se fôssemos completos, perfeitos hoje. Exatamente como Jesus. Perfeitos. Quando Adão foi criado, antes do pecado, ele deu nome às coisas. E quando você estuda mais profundamente, dar nome às coisas não significa dar nome ao animal, significava também dar a própria natureza deles. Olha o poder deste homem. Olha o que era investido nele. Deus disse: você vai dar nome às coisas, você vai dizer o que será, e o que você disser vai ser, por causa da intimidade com Deus, porque Deus o criou à imagem e semelhança dele. E é isso que Deus quer restaurar em nós. E aí, a perfeição segundo a Bíblia não é o que nós achamos. A gente olha para as coisas e diz assim: isso aqui é perfeito. Quando eu digo assim, perfeito, o que é que vem na primeira coisa na sua cabeça? Se eu disser que isso aqui é perfeito, sem defeito. Aí a gente olha um para os outros, só vê o quê? Aí o que é que a gente verbaliza? Ninguém é perfeito. E se for um pouquinho mais, a gente olha um para o outro e ainda diz assim: quem é você? Você é pior do que eu? E ao invés de nós sermos a igreja de Cristo, profetas, nós passamos a ser pessoas que olham uns para os outros e vemos as imperfeições dos outros. Por isso que a palavra de Deus precisa ser enxertada no nosso coração. Por isso que nós precisamos, sermos os que vão transmitir a palavra. Por quê? Porque a palavra tem vida. E se nós estamos vendo aquilo ali, e Deus te coloca aqui, é para você transferir vida. Mas as nossas imperfeições causam feridas e causam tremendas decepções. E quando eu me decepciono, eu vou embora da igreja.
Por quê? Porque não entende o que é igreja. Porque não entendemos o que é que nós estamos aqui para ser. A Bíblia diz: vocês são uma nação de reis, uma nação de profetas e uma nação de sacerdotes. E o que é que uma nação de profetas faz? Profetiza. Profetiza o quê? O que Deus diz que é para ser. Eu não olho as falhas dos outros, eu olho a perfeição de Deus para ela. Eu profetizo a perfeição de Deus. Isto é ser igreja. Não é ficar falando uns dos outros. Então, perfeição, segundo a Bíblia, significa o quê? Estar completo. Diga, está completo. Está inteiro. Então, se eu não estou completo em Cristo, então minha carne, a minha imperfeição evidencia-se. Ela me revela uma coisa: que eu ainda não estou finalizado. Isso que quer que eu vá à presença de Deus e peça a Deus para que cumpra a sua promessa em mim, porque Ele disse: depois daqueles dias eu colocarei as minhas palavras nos seus corações, e com o meu dedo as inscreverei em vossas mentes, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. É estas coisas que tem que estar viva aqui dentro. E nós precisamos vivê-las. Por que não olhamos a perfeição pelo prisma correto? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu disser que um espelho é perfeito, o que é que ele faz? Ele me reflete o quê? Uma imagem perfeita. Você gosta de ser enganado? Mas toda pessoa que vai comprar roupa é enganada. Você já percebeu? Você olha naquele espelhinho lá na loja, tá uma beleza. Quando você chega em casa, olha no teu espelho e diz: meu Deus do céu, eu comprei o vestido errado. Não é possível. Porque o espelhinho é feito para aquilo, para deixar você mais magrinha, sem barriga. Fica uma beleza, mas quando você chega no seu, que olha a realidade, você vai entregar de volta. A minha pergunta para você é esta: você reflete, presta atenção, você reflete a imagem completa de Cristo na tua vida? Se não, pode ter certeza, você vai refletir a sua própria. A definição de perfeição, ou a ideia de perfeição na palavra de Deus, é alcançar um determinado estado de inteireza plena no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, e estar totalmente guiado e tomado pelo seu Espírito. Esse é o nosso alvo. Cristo em todos. Aleluia. Agora veja, se nós alcançarmos este nível de vida, sabe o que será da nossa vida? Olha só o que a palavra de Deus diz assim, em Salmos capítulo 101, versículo 3, vai dizer assim, olha só: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Se eu alcançar essa plenitude, é isso que vai acontecer. Nada de injusto vem aos meus olhos, nada. Sabe por quê? Porque não me agrada, não me faz sentido, eu não vou ter nenhuma afeição por aquilo, muito pelo contrário, aquilo que não agrada o coração de Deus e que não vem para a glória dele, eu me afasto daquilo como que se fosse algo terrível. Aqui ó, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, e nada disto me pegará. Amém. Quando a gente pensa em perfeição, a gente está no vazio. Quantas vezes você levantou e disse: hoje eu gostaria que a vida fosse assim, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Quando chega no final do dia, você praticou as mesmas coisas que fez ontem.
Você vai ver sua mulher lá triste porque você deu uma palavra dura. Você vai ver o marido ali triste porque houve alguma coisa. Você vai ver um filho marcado por causa de uma surra que você deu com raiva, ao invés de amá-lo. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos potencializando e espalhando essas coisas, ao invés de sermos a imagem perfeita de Cristo e termos essa cobertura, essa coisa linda e maravilhosa. Nós não somos perfeitos. Mas quando chegarmos nisto, isto aqui vai ser uma verdade na nossa vida. Outra coisa, Salmos diz assim, Salmo 101, versículo 4, ele diz assim: longe de mim, olha só, longe de mim o coração perverso. Eu não quero conhecer o mal. Quando nós estamos falando de perfeição, nós estamos falando, irmãos, de coisas muito profundas. Nós estamos falando de um coração que pensa Deus. Nós estamos vendo olhos que veem Deus. Nós estamos vendo faculdades espirituais acesas por Deus. Nós estamos querendo cumprir a palavra de Deus. Nós viveremos sem esforço, porque é nossa natureza em Cristo Jesus, e a natureza dele em mim me faz viver isso. Isso não é um peso, isso é uma alegria. Isso não é alguma coisa que eu me esforço, é poder de vida. Nós não oramos por isso. Agora eu quero te conduzir por um mapinha, rapidinho. Olha só, o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 21. E essas observações, elas são muito importantes para a vida da igreja. Abra aí sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, de 12 a 21. Eu vou ler para vocês. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Alguém aqui já é perfeito? Levante a mão. Ok? Alguém aqui deseja a perfeição? Levanta a mão. Isso. Olha só o que Paulo diz: não que eu já tenha alcançado, nós podemos estar no mesmo nível que ele. Não que eu já tenha recebido ou tenha alcançado a perfeição, mas o que é que eu faço? Eu prossigo. Alô? Eu prossigo. Escutem, tem objetivos na igreja de Jesus Cristo. A igreja não é de terça e não é de domingo. A igreja é um corpo vivo. 7 dias, 365 dias e 90 anos se a gente ficar aqui. Todos os dias. Nós temos que olhar para dentro da palavra, nós temos que enxergar, nós temos que prosseguir buscando. Olha o que ele diz: mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado. Você foi conquistado para conquistar. Diga: eu fui conquistado para conquistar. Eu fui conquistado pela perfeição, para conquistar a perfeição dele. Nós temos que ter visão, nós temos que estar impregnados, nós temos que pedir e saber pedir, porque a Bíblia diz que se você pedir, Deus dará. E olha o que diz aqui, irmãos, quanto a mim, olha, Paulo, quando a gente pensa no apóstolo Paulo, o que você já pensa? Vem rapidinho aí. Ele chega nem aos pés. Apóstolo Paulo, ó. E ele está dizendo aqui que ele não alcançou. Imagine eu. Não é assim? Mas olha o que ele diz. Ele não está dizendo o estágio que ele está. Ele não está dizendo aonde ele chegou. Ele não está falando aqui o que ele fez, o que ele não fez.
ele está dizendo o seguinte: quanto a mim, não julgo havê-lo ainda alcançado, não importa onde eu esteja. Ele está falando da estatura, ele está mostrando a marca, ele está mostrando aonde nós devemos chegar. Ele disse: eu não cheguei aqui, você também não chegou, não importa se eu estou aqui, se você está aqui, o importante é que nós saibamos que existe um marco e nós vamos chegar até ali. E digo mais para vocês: para chegarmos a este marco, você precisa estar na igreja de Jesus Cristo. E ele diz aqui: mais uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. O alvo de quê? Perfeição, a estatura dele. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para que você foi chamado? Você foi chamado para ser como Jesus Cristo. Você foi chamado para Deus, você foi chamado para Ele, você foi chamado para crescer, você foi chamado para ser alimentado, você foi chamado para viver vida abundante. E meus amados irmãos, o que tem impedido a gente de viver essas coisas é porque nós não conhecemos essas coisas. O meu povo perece por falta de entendimento. E hoje à noite, depois da macarronada, nós vamos para casa, e eu tenho certeza que vocês vão agora começar a buscar um propósito maior, maior de vida. Aleluia. Todos, pois, que somos perfeitos, olha só, todos, pois, que somos perfeitos, aqui nós temos que ver um pouquinho. Na realidade, a palavra todos aqui é a palavra fronel, que significa tenham entendimento, ok? E sintam, pensem, ok? Desta maneira, olha só, perfeitos, ou seja, ser levado ao fim, ou seja, que não carece de nada necessário para estar completo. Que Paulo está dizendo assim: pensem assim, ponham suas mentes nisso, para chegar num estágio onde você não precisa de mais nada para estar plenamente completo em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo aqui com a tradução original. Ele diz assim: tenhamos esse sentimento. Por que ele está colocando tenhamos esse sentimento? Tenhamos esse pensamento, vamos olhar para isso, vamos viver isso, vamos profetizar isso, vamos viver por isso. Aleluia. E aqui ele diz assim: e se porventura alguém pensa de outro modo, ele diz assim, também isto Deus vai esclarecer. Por quê? Porque a igreja, ela está vendo isso, ela está, e se alguém pensa de outro modo, Deus vai começar a fazer o quê? Trazer clareza de mente, e vai mostrar que isso aqui não é apenas uma possibilidade, isso aqui é o teu chamado supremo. Então a gente vem domingo, vem de terça, quarta, vamos para casa, vamos para lá, isso aqui. Está vivo dentro de nós. Olha só, Paulo revela à igreja de Colossos que as virtudes, algumas virtudes devem ser cultivadas dentro da igreja. Alô? Algumas virtudes devem ser cultivadas dentro da igreja para que alcancemos perfeição. Olha o que ele diz em Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 17. Olha só, se Paulo estivesse aqui com vocês hoje, ele diria assim, ó: meus irmãos em Cristo, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados que vocês são,
de ternos afetos de misericórdia. Amém? Amém. Ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queda contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vocês. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai testar isso aí. Mas quando alguém levanta e você tem um confronto com alguém, o que é que você faz? Eu vou ficar aguentando essas coisas? Eu tenho mais o que fazer. Eu não vou ficar ouvindo essas baboseiras aí. Por quê? Porque nós não estamos buscando a perfeição. Porque se nós estivermos buscando isso, eu vou parar, eu vou conversar com meu irmão, eu vou ouvir a queixa dele, eu vou procurar o pastor, eu vou resolver as questões. Por quê? Porque eu tenho um alvo, ser o quê? Um com o outro. Eu não vou me afastar do outro, eu vou afastar aquilo que está no outro que me afasta de mim, e vou afastar de mim aquilo que afasta-me do outro, porque isso é ser igreja, isso é ser para a glória de Deus. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, que nós façamos essas coisas, e nós precisamos ser igreja. Mas tem um preço: renúncia própria, negar-se a si mesmo, saber honrar o outro, viver para o outro, ter uma mordomia sobre a vida do outro. Tudo isso faz parte de crescimento. Por isso que eu não posso ser igreja sozinho, por isso eu não posso percorrer o caminho da perfeição se eu não lidar com as minhas imperfeições. As minhas imperfeições trilharam um caminho errado, mas a perfeição de Cristo me faz corrigir e me revestir de alguma coisa que eu perdi, e eu preciso dela para viver para a glória de Deus. E aqui é o lugar certo. Naquela irmãzinha que você achou que era a mais chata do rebanho, é a que Deus mais usa para tirar você do lugar onde você está, para botar você no caminho bom. Dê um sorrisinho para mim, Dê, porque fica muito ruim se vocês não ficarem. Porque igreja é isso. Igreja é isso, meu irmão. Igreja é dar suporte, igreja é estar ao lado, igreja é orar uns pelos outros. Não importa o que acontecer, nós somos um corpo. É muito fácil comprar. Somos um no Senhor. Aí quando chega ali na porta, taca a porta no nariz do outro. Pode. Isso não é perfeição. Meus amados irmãos em Cristo, olha só, a palavra do Senhor está dizendo aqui: suportai-vos uns aos outros, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vocês. Pastor, nós precisamos viver a igreja. Faz parte da nossa vida. E a Bíblia diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Diga o amor. Amor. Que é o quê? O vínculo da perfeição. Amor. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O que Deus está dizendo? Se você não tem paz, olhe e veja o que vocês estão fazendo. Olhe como vocês estão vivendo. Olhe como vocês estão buscando. Não tem, porque quando a paz de Cristo entra, é porque eu estou na palavra. Eu estou vivendo intensamente a verdade de Deus em meu espírito. Mas se não há paz, é porque eu estou... Olha, sabe o que a Bíblia diz? Angústia e tribulação a toda alma vamos lá, gente. Angústia e tribulação a toda alma que pecar. Desprezar o irmão é pecado. Virar as costas para o irmão é pecado. E aí muitas vezes nós estamos vendo as tribulações dentro da igreja e a gente fica procurando uma causa, ao invés de procurar o Senhor. Meus irmãos em Cristo, eu estou trazendo uma palavra que, olha, eu tenho
quase 36 anos, 38 anos de ministério, eu nunca preguei uma palavra assim como estou falando hoje aqui. Não nos termos que eu estou dizendo para vocês. Mas eu creio que Deus está querendo fazer alguma coisa aqui com vocês. Escutem, não olhem para as coisas, não olhem para os problemas, não olhem se tem pessoas assim ou assim, porque esse não é o mandamento divino. O mandamento divino é se olhem para Cristo, o autor da sua salvação. E essa igreja precisa olhar para isso. Essa igreja precisa se moldar nisso. Essa igreja em Natal será uma grande igreja para a glória de Deus. E sabe o que é que uma grande igreja faz? Uma igreja nobre faz? Ela sabe lidar com as suas próprias coisas. Ela sabe com maturidade resolver suas questões. E ela tem um alvo. Efésios capítulo 4. Olha o que Hebreus nos revela. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Ei, nós estamos falando de perfeição e a Bíblia está dizendo o seguinte: você vai chegar lá, sabe por quê? Porque vocês não vão chegar por vocês mesmos. Vocês têm um sumo sacerdote, vocês têm Jesus Cristo, vocês têm o Espírito Santo, que conhece e sabe as suas fraquezas. Mas toda fraqueza em Cristo se torna a nossa própria força, porque é na fraqueza que o próprio Deus aperfeiçoou o seu poder. Aleluia! Nós precisamos entender os meios de Deus. Nós precisamos estar cheios do chamado de Deus. Nós estamos precisando estar cheios de uma visão divina. Deus tem uma visão para vocês. Deus tem alguma coisa nessa palavra para que vocês vivam. Deus não está impressionado com mega igrejas. Deus está impressionado com homens e mulheres que, vivendo a igreja, cumpram a sua palavra e sejam obedientes, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Eu vou te responder uma pergunta, vou te fazer e vou responder, que é porque o tempo passa muito rápido. Deixa eu ver. Fala assim comigo: como eu sei que eu sou carnal? Não, porque os outros eu sei tudinho o que é. Ô bichinho carnal. Então ninguém vai perguntar como é que eu sei que o outro é carnal. Como eu sei que sou carnal? 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 3. Olha só: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. O que Paulo está dizendo? Se ele estivesse aqui resolvendo o nosso problema como resolveu de Corinto, e eu não sei aqui, eu não estou dizendo que tem, mas se ele viesse aqui resolver alguma coisa como ele foi em Corinto, ele falaria isso aqui. Olha o que ele diria: eu, porém, irmãos, não vos pude falar a espirituais, e sim como a carnais. Mas olha só, como uma criança em Cristo. Diz assim: leite, presta atenção, igreja, o seu cardápio não é o pastor que escolhe, é Deus. Leite vos dei para beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois o quê? Carnais. Você já viu, irmão, que quando alguém olha para você, você é carnal, você não se ofende? Tem gente que fica brava. Eu, carnal? Gosta não. Mas olha aqui, olha aqui. O que é que define um carnal? Porquanto havendo entre vós ciúmes. Você tem ciúme? Você é carnal. Havendo entre nós ciúmes, carnal. Pode dizer o que você quiser. Você pode falar o que você disser.
Mas enquanto viver ciúme, você é carnal. Olha outra coisa. E contendas. Você está no meio de contendas? Um homem espiritual não fica com meio de contendas. Homem espiritual reconcilia, porque tem um ministério de reconciliação. Quem anda no meio de contendas, fazendo contendas, é carnal, é criança, e não pode beber outra coisa senão leite. Não vai comer do alimento sólido de Deus, porque o alimento sólido de Deus são para aqueles que têm suas mentes exercitadas na palavra de Deus. Olha só, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem. Sabe, meus irmãos, às vezes nós queremos dizer o que somos, mas nossa vida atesta a verdade. Como eu sei que sou espiritual? Quando nós frutificamos no Espírito. Porque essa coisa de ser espiritual está relacionado com o espírito humano, a alma racional, que serve a Deus e é o seu instrumento para a glória dele. Esse é o homem espiritual. O homem espiritual ora, o homem espiritual perdoa, o homem espiritual é fiel, o homem espiritual afasta-se do mal, o homem espiritual ora, o homem espiritual adora, o homem espiritual canta, o homem espiritual se afasta do mal, o homem espiritual. Você é um homem espiritual? Então essas coisas estão presentes na tua vida. O homem espiritual não é aquele que não fuma, não é aquele que não bebe. Isso aí ninguém devia nem se encostar. Mas muitas vezes isso define um homem espiritual e santo, porque não fuma, não bebe, não faz isso, não faz aquilo. Não, o que define você ser espiritual é a presença da oração e a ausência do fumo. É a presença do louvor e adoração e a ausência da cachaça. A presença da bondade e a ausência da estourabilidade. Entende? O homem espiritual tem coisas, é cheio dessas coisas. Pensa nas coisas do alto, faz o que é agradável aos olhos de Deus. Este é o homem espiritual. Então, aonde eu estou? Você é espiritual ou você é carnal? Não importa o que você diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ninguém vai se esconder diante de Deus. Mas qual é o teu propósito como igreja? Qual é a tua visão de tua participação neste corpo? O que vocês veem para esta cidade? O que vocês veem no reino espiritual que Deus pode acrescentar? Porque vocês estão aqui para a glória dele. Ah, mas pastor, mas nós somos uma igreja pequena, nós temos poucos membros, o nosso templo é pequeno. Olha, vocês lembram quando Gideão foi para a guerra? Quantos soldados tinha? Porque às vezes eu erro o número. 37 mil? 32 mil, tem uns 5 aí de labuja. 32 mil, vou pela cabeça dele que está melhor do que a minha. Aí o que Deus disse? Alô? Vocês lembram da história? Ele disse: tem muito. Eles iam pegar um exército que estava não sei quantos homens mais do que eles. Tem muito. E sabe por que Deus disse? Disse, sabe por quê? Porque se eles forem com esse número e eles ganharem aquela vitória, sabe o que eles vão dizer? Nós ganhamos a batalha. Então, tira. Como, Senhor? Primeira coisa, olha só. Diga a todos aqueles que estão desencoraçados, estão com medo, vão para casa. Foi logo um monte. Já foi 22. Aí. Igreja do Senhor Jesus Cristo não é para quem tem medo, é quem tem visão. Aí ele diz assim: agora, Senhor, agora nós vamos fazer o seguinte: vai para o riacho. Aqueles que trouxerem a água até a boca e não lamberam como um cão, ficarão. Ficaram quantos? 300. É com isso aqui que Deus quer ganhar Natal. Amém.
E sabe como é que Deus ganhou aquela guerra? Pega uma tocha e pega o quê? A espada. E faça muito barulho. Eles pegaram a tocha, pegaram a espada. E quando Gideão disse: quando eu gritar, vocês gritam. E pá, 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 e fogo para cima. Sabe o que a Bíblia diz? O Espírito de Deus entrou naquele arraial. Eles começaram a se jogar uns pelos outros, bateram em retirada, e eles não precisaram fazer qualquer coisa senão perseguir os seus inimigos. Quando o Espírito de Deus, adorem, de vocês entrarem em adoração perfeita, o Espírito de Deus entrará nessa cidade. Quando Deus disse: amem-se, eles saberão que vocês são discípulos. Mas nós temos que ter visão como igreja de Jesus Cristo. Não vamos entender a igreja como uma instituição, não vamos entender a igreja como simples um lugar que abre e fecha. Nós temos que entender o propósito de Deus. É pela igreja que Deus fará conhecido diante dos principados e potestades toda a vontade dele. E vocês são a igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Como é que eu sei que alcancei perfeição? Então eu vou bem rapidinho, pastor, pode ir mandando arrumar os pratos. Eu sei que vai ter uma comunhão aí, vai ter ceia do Senhor hoje aí. Olha só. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei o quê? Como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, se eu não tiver o vínculo, se eu não tiver a perfeição, eu não paro. Eu preciso alcançar isso. Você sabe o que significa o vínculo do amor? É que todas as manifestações do Espírito Santo, sejam elas quaisquer que sejam, se manifestarão em você a qualquer momento, a qualquer ação, em qualquer lugar, em qualquer momento que o Espírito Santo desejar se manifestar, porque não há impedimento. Seu coração é um coração limpo, o seu coração é um coração cheio, a tua mente é iluminada por Ele, e você e Ele têm amizade, você e Ele são um só, e quando Ele diz: eu vou fazer isso, Ele faz. Nós não experimentamos isto, nós nunca experimentamos essa coisa. É por isso que a gente reluta, é por isso que a gente não crê, é por isso que a gente fica assim: pastor, mas eu sei que, olha, às vezes a pessoa ora por mim, nada aconteceu, a gente pediu cura, não aconteceu, e aí, como é que fica? Teve fé ele, teve não ter fé ele? Nós não veremos ficar repetindo essas coisas. Nós temos de Deus uma visão, nós vamos cumprir a visão, e sabe o que vai acontecer? Quando o Espírito Santo estiver domínio absoluto, qualquer coisa não será impossível. Eu estou orando a Deus e peço que vocês orem. Eu tenho um desejo muito grande de trazer um pastor da Etiópia. E esse pastor, por que eu quero trazê-lo até aqui? Porque ele alcançou uma estatura de vida. Ele trilhou esse caminho que ele já permitiu, na sua oração, 5 mortos ressuscitarem. Mortos ressuscitarem. Meu filho, eu vou ser muito bem sincero com você. Eu não vou sair daqui hoje para um velório para ressuscitar ninguém, porque eu não vou fazer. Mas pastor, você é pastor da igreja Batista Água, e daí? Eu não alcancei isso aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Ele não fez a coisa aleatória. Sabe qual é o ponto áureo desta vida deste homem? Não é ele poder dar uma ordem e a pessoa se levantar. É ele ouvir o Espírito. Alô? Porque quando trouxeram morto dentro da igreja dele, um grupo de muçulmanos, né? E disseram: esse Jesus que você prega e diz que ressuscita morto, vamos ver se ressuscita mesmo. E trouxeram o homem morto. Agora ele está ali pregando, fez nada. Quando eles disseram isso para ele, ele simplesmente no espírito dele disse: Senhor, o que eu faço? Sabe o que significa isso? Servo.
servo de Deus. O que o céu tem ligado aqui? O que tu queres fazer com o nome do teu filho agora? O que o Senhor deseja fazer diante desse desafio de ímpios na tua casa? Essa é a habilidade de um homem espiritual, ouvir Deus. Está cheio de gente dizendo que ouviu Deus, mas nunca ouviram sequer o sussurro dele. Está cheio de pessoas dizendo que Deus me diz. A gente diz que Deus me diz, como a gente diz, eu vou chupar um sorvete, que bom. É verdade ou não é, meus irmãos em Cristo? Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse. Se Deus disse, acontece. Se Deus não disse, vai sofrer. Se Deus não disse, vai penar. Se Deus não disse, você vai aprender a ouvir a voz do Senhor e não a voz do inimigo. Ele ouviu a voz de Deus e disse: pois não, Senhor, eu ordeno você no nome de Jesus, levanta. E o homem levantou na frente de toda a igreja. Todos aquele cortejo de muçulmanos se converteram ao Senhor, porque entenderam que há de fato um rei, um Senhor, e que Jesus Cristo ressuscita dos mortos. É o canal, é a audição que está impregnada, nossa audição está comprometida. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos estão nas nossas fraquezas, os nossos pensamentos estão nos nossos problemas, os nossos pensamentos estão nas nossas dívidas, os nossos pensamentos estão em pedir alguma coisa que eu preciso, mas nossos pensamentos não estão nele, nem buscando a ele, nem estando dependendo dele. E nós queremos que a revelação de Deus venha para nós assim. Não virá, meus irmãos em Cristo. Vocês precisam de uma igreja que ensine isso. Vocês precisam viver uma igreja que viva isso. Nós estamos vendo agora igrejas comprometidas aí. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Pastores que estão se desviando da verdade, membros que não estão mais na graça do Senhor. E aí está aí essa grande confusão, uma grande apostasia acontecendo diante dos nossos olhos, porque Jesus Cristo está voltando. Que igreja você quer viver? Que igreja você quer ser? E que alimento você quer? Você quer que alguém venha bater nas tuas costas e dizer que você vai receber isso, quando você despreza a palavra de Deus, quando você não busca o Senhor? Nenhum pastor tem autoridade de passar pela palavra de Deus e nem dizer qualquer coisa de Deus se a palavra não diz. E é isso que está acontecendo ali fora. Por isso que a igreja está cheia de prostituição. É por isso que a igreja está cheia de problemas, porque não tem profeta hoje que falem a verdade e que, olha, aponte o pecado do povo, para que o povo se arrependa, ore ao Senhor, e ele, olha, e Deus venha e sare a nossa igreja, as nossas vidas, a nossa casa. Estou com raiva não, eu estou animado. E eu vou terminar aqui dizendo o seguinte: se eu fosse definir perfeição, eu definiria dessa seguinte forma: perfeição é refletir Cristo por inteiro. Ao vermos que nós temos tantas fraquezas e faltas, nós devemos continuar para o alvo. Então agora vocês sabem, passou ali, leia 2 vezes antes de entrar aqui. Cobre seu pastor para botar vocês no caminho ali. Estou brincando. Ele é o homem de Deus, sabe fazer isso. Estejam felizes, porque você pertence a uma igreja que está preocupada com você e não preocupado com o teu dízimo. Olha só, ao vermos que nós temos tantas fraquezas e faltas, devemos continuar para este alvo, o alvo glorioso de ser como Ele é. Olha o que diz Lucas capítulo 6, versículo 40, vocês podem me ouvir? Olha só: o discípulo não está acima do seu mestre,
Mas todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Pastor, minha oração hoje à noite é esta: que Deus te unja, que Deus dê palavras de vida, que Deus encha o seu coração de visão, que Deus atenda as suas orações, que Deus atenda os seus clamores por amor desse povo, e que Deus fale seus oráculos através dos seus lábios, e que Deus dê vida a vocês, e que Deus faça vocês crescerem, para quando vocês passarem por ali, vocês dizem: eu glorifico a Deus, porque eu alcancei a promessa. Amém. Porque Ele é para você, é para mim, é para todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Perfeição é um alvo a ser alcançado, e a justificação em Cristo Jesus nos leva à perfeição. Amém? Amém. Então, Gálatas capítulo 2, versículo 15 a 21 nos diz assim: nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Não, o Espírito Santo não é ministro de pecado coisa nenhuma, tem alguma outra força por trás disso, e esta é ministra dessas coisas terríveis que acontecem conosco. Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o nosso justificador, Jesus Cristo é tudo em todos. E aí ele diz: certo que não, porque se torno a edificar aquilo que eu mesmo destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Olha só, então tem alguma coisa por trás disso, porque se eu fizer isso em mim mesmo, eu mesmo me torno transgressor. E ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aí ele diz no versículo 21, encerrando essa palavra: eu não anulo a graça de Deus. Eu não anulo a graça de Deus, porque eu vivo em Cristo. Mas quando eu vivo na carne, quando eu vivo no pecado, quando eu vivo nas minhas mazelas, eu anulo isso aqui. Sabe o que é isso? Não é anular no sentido que ela deixou de ter poder. Não, é porque você vai ficar vazio, e tudo que você possa viver dentro de uma religião não vai ser bom para você, nem vai te trazer nenhum fruto, porque é vazio, é nulo. Ou nós temos a verdade, ou nós não somos verdade. Olha só, e aí ele diz assim: segue-se que morreu Cristo em vão. Amém? Vamos ser a igreja, vamos procurar viver isto. Se você tem alguma coisa contra alguém, vá buscar esse alguém. Se você conhece uma pessoa que tem contra você, vá atrás dessa pessoa. Mas nós vamos viver o amor perfeito.
porque Cristo tem coisas lindas para nós, e nele somos mais que vencedores. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu vou pedir ao pastor Erinaldo que venha orar pela igreja, para que Deus nos eleve a isto aqui, e Deus faça acontecer na nossa vida isto que a palavra de Deus está revelando. Agora, pastor Erinaldo, vem aqui para orar por isso. Mas é o seguinte, irmãos, alguém faz o seguinte: e nós temos parte com isso? Tem. Eu vou lhe mostrar como. Qual é a sua parte nisso? Crendo. Qual é a sua parte nisso? Se apresentando para Ele. E como eu posso fazer isso, pastor? Ficando de pé. Se você crê nisso, se você quer isso, fica de pé. E aí o servo de Deus vai orar, e Deus vai ouvir essa oração em nome de Jesus. Nosso bendito Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós fomos expostos à Tua verdade, Senhor, essa noite, nesse lugar. Teu Espírito Santo, através da vida do Teu servo, falou a nós. Que os nossos corações aqui, Senhor, estejam plenamente rendidos àquilo que o Senhor falou, aquilo que a Tua palavra revelou a nós. Traz a cada um de nós o verdadeiro entendimento. Que as palavras vindas do céu para nós, Senhor, com o objetivo de nos conduzir a um confronto de mudanças necessárias para que nós possamos ter o caráter de Cristo. O caráter, Senhor, transformado pelo poder da Tua palavra. Assim nos faz ser, Senhor, conforme a Tua vontade. Nos molda conforme a Tua vontade. Pai, nós te apresentamos a Igreja Batista Ágape aqui em Natal. Sua liderança através do pastor Edinaldo, sua casa, sua liderança nessa igreja, cada irmão, cada família nessa casa, Senhor, receba de Ti graça, fortalecimento, direcionamento, porção, unção do Teu Espírito para fazer a Tua obra, Pai. Faz-nos caminhar, Senhor, numa direção segura. Faz-nos caminhar, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Assim ser com cada um dos Teus filhos aqui, enchendo-nos de graça, de favor e bondade que vem de Ti. Assim, Pai, nós apresentamos nossas vidas em Teu altar e Te agradecemos, Pai, em o poderoso e santo nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria aproveitar que